Olá, alunos, bom dia. Esta é uma aula para o sexto ano do ensino fundamental. O tema da nossa aula de hoje é elementos constitutivos do movimento dançado. Eu sou a professora Márcia, estarei fazendo a moderação com vocês aqui através do chat. Apresento a vocês a professora Fernanda Borges. Bom dia, professora. Bom dia, professora Márcia. Bom dia, turma do sexto ano. Vamos dar seguimento às nossas aulas de dança. Vamos relembrar o que a gente falou na aula passada. Vamos lá. Danças folclóricas. É uma importante manifestação cultural específica de um povo e de uma região que retrata suas raízes por meio de danças, músicas, trajes típicos, entre outros. São transmitidas também de geração por geração. E a gente falou um pouquinho também sobre os movimentos da dança, que é o espaço, fluência, peso e tempo. A gente vai começar hoje com um chat. Eu quero saber de vocês o que você entende por espaço e tempo na dança. Escreve aqui para mim, para a professora Márcia, 2 minutos para escrever o que você entende por espaço e tempo na dança. Olá, voltando aqui. Olha só, professora, bastante interação dos alunos, tá? O Gustavo Henrique citou se expressar e se divertir. A Maria Isabel citou que tem ritmo, tá? E o Arthur citou aí espaço para dançar. A Beatriz pergunta, né, se a coreografia tem a ver com a questão do espaço e dança, né? Espaço e movimento aí, né? Espaço e tempo, tá? A professora Maria Tereza cita que é onde, né, se dança, né, o espaço que é ocupado e o tempo para dançar. A Stephanie também, né, cita a mesma coisa, espaço ocupado e o tempo, né, que leva aí para a execução de cada movimento. Turma do sexto ano, excelente. Professora Maria Tereza, muito obrigada pela participação. A Stephanie, assim, adorei a resposta, Stephanie, que é isso mesmo, espaço que a gente ocupa e o tempo que a gente dança. Então, todas as participações aqui, pessoal, são importantes. A gente escreve na lousa para a gente poder saber o nome das pessoas, a gente procura ler todas as participações e está bem afinadinho, vocês estão bem afinadinhos com a aula de dança. Vamos lá, observem a tabela, pessoal, que eu vou passar no próximo slide, que é um esquema de estudo feito por Laban dos elementos da dança. Então, espaço. Dentro do espaço, nós temos os níveis, que se refere à altura do corpo no movimento, alto, médio e baixo, e o deslocamento, quando a bailarina ou bailarino se desloca para um ponto dançado, saltando ou girando.
né, ocupando esse espaço de uma forma com passos dançados. Vamos lá, próximo slide. Fatores do movimento, tempo. O tempo da dança, pessoal, ele pode ser rápido, moderado e lento. Pode ser tudo misturado, tudo na mesma dança, ou só rápido, só moderado, só lento, tá certo? Então, pessoal, só lembrando que essa aula é um recorte do caderno do aluno e do professor. Outra coisa que eu sempre peço para vocês no início da aula, pegar uma caneta, um papel, anotar as palavras-chave, tá? Para a gente depois continuar pesquisando. Por exemplo, essas tabelas podem ser printadas, a gente pode escrever, por exemplo, tá? Vamos lá, vamos continuar a nossa aula. Agora eu trouxe um vídeo para vocês de uma dança, que é o carimbó, e eu queria que vocês observassem os fatores do movimento que a gente falou agora, tempo e espaço. Espero que vocês gostem. Flautista. Tá bonito, tá beleza. Mara que mara que mara que mara que show. Mara que mara que mara que show. Mara que mara que mara que show. É Marajó. Mara que mara que mara que mara que show. Mara que mara que mara que show. Mara que mara que mara que show. É Marajó. Cai a noite, se acende as lamparinas. Puxo pronto, curvo sentar na beira. Pra escutar os mais velhos das histórias de visagens de Matitas Pereira. Eu mesmo fugiu, vai! Para que mara que mara que mara que jó. Para que mara que mara que jó. Para que mara que mara que jó. É Marajó. Para que mara que mara que mara que jó. Para que mara que mara que jó. Para que mara que mara que jó. É Marajó. Ao luar sai o povo pelas pernas. Vai cantar e seduzir moças donzelas. Lá no rio, ai, ai, com o canto. Pra agarrar os doces lá da tapera. Para que mara que mara que mara que jó. Para que mara que mara que jó. É Marajó. Para que mara que mara que mara que jó. Para que mara que mara que jó. Para que mara que mara que jó. É Marajó. O luar sai o fogo pelas festas. Pra quê, pra quê, pra quê? Pra cantar e seduzir muitas donzelas. Com certeza, opa! Lá no rio, ai, ai, com o canto. Pra agarrar o gosto lá da tapera. E aí, meu irmãozinho? Para que mara que mara que mara que jó. Para que mara que mara que jó. Para que mara que mara que jó. É Marajó. Turma, e aí, prestaram atenção? Prestaram atenção, turma? Na dança, nos movimentos, tempo, espaço. Por quê? Porque a gente ainda vai assistir mais um vídeo e depois, junto, a gente vai preencher uma tabela. Então, eu preciso que vocês vejam a questão do tempo, dos níveis de deslocamento, se eles estão dançando rápido, devagar, qual o nível do corpo, se está alto, médio, tá? Porque nós vamos assistir agora mais um vídeo, que é uma roda de coco. Espero que vocês gostem e analisem os fatores do movimento. Três com siricora miudinha, três com siricora miúda, três com siricora miudinha, três com siricora miúda. Caba danado, venha pra eu e com tu. Vamos pra Mandacaru, venha pra gente pisar. Mandacaru vem com muita tradição. Vem dançar com alegria nessa noite de São João. Três com siricora miudinha, três com siricora miúda, três com siricora miudinha, três com siricora miúda. Vem muita gente, gente boa e diferente, gente que tem cantar com a gente no calor dessa canção. Sou reviver desde criança e de menino, esse foi o meu destino pra manter a tradição. Três com siricora miudinha, três com siricora miúda, três com siricora miudinha, três com siricora miúda. Sou pau de arara, tenho história e tradição. Bato com o pé com a mão na hora do meu pisar. Rapa, pá, meu corpo, dança com fé, seja menino ou mulher, meu corpo vai embolar. Três com siricora miudinha, três com siricora miúda, três com siricora
siricora miudinha, 3 com siricora miúda. Eu dei um beijo, dei 2 beijos, dei 3 beijos. Desde o primeiro beijo eu não paro de beijar. E não maltrate quem lhe trata com amor. E chegue com carinho na pisada da fulô. 3 com siricora miudinha, 3 com siricora miúda, 3 com siricora miudinha, 3 com siricora miúda. Caba danado, venha pra eu e com tu. Vamos pra Mandacaru, venha pra gente pisar. Mandacaru vem com muita tradição. Vem dançar com alegria nessa noite de São João. 3 com siricora miudinha, 3 com siricora miúda, 3 com siricora miudinha, 3 com siricora miúda. Tem muita gente, gente boa e diferente, gente que quer cantar com a gente no calor dessa canção. Sou reviver desde criança e de menino, esse foi o meu destino pra manter a tradição. 3 com siricora miudinha, 3 com siricora miúda, 3 com siricora miudinha, 3 com siricora miúda. Sou pau de arara, tenho história e tradição. Bato com o pé com a mão na hora do meu pisar. Rapá, meu corpo, dançar com fé, seja menino ou mulher, meu corpo vai embolar. 3 com siricora miudinha, 3 com siricora miúda, 3 com siricora miudinha, 3 com siricora miúda. Eu dei um beijo, dei 2 beijos, dei 3 beijos. Desde o primeiro beijo eu não paro de beijar. E não maltrate quem lhe trata com amor. E chegue com carinho na pisada da fulô. 3 com siricora miudinha, 3 com siricora miúda, 3 com siricora miudinha, 3 com siricora miúda. Turma, e aí, gostaram? Conseguiram ver os elementos? Porque agora a gente vai para uma interação no chat e aí a gente vai preencher uma tabela juntos, tá? Então, pessoal, ó, eu quero saber do carimbó e do coco, qual o deslocamento, os níveis e o tempo. Eu vou dar 2 minutos para vocês irem escrevendo, tipo, carimbó, deslocamento, nível, tempo, coco, deslocamento, nível, tempo. Escreve aqui para mim, para a professora Márcia. Olha só, voltando aqui, professora Fernanda,
muitas interações, e os alunos citam, né, como principais deslocamentos aí nas danças, tanto no carimbó quanto no coco de embolada, a questão da direita à esquerda, né, a lateralidade, e os círculos, né, o Renan citou muito bem, né, que são realmente danças circulares. O coco também, citaram que é uma dança circular. Os níveis, né, nas duas danças, o pessoal citou nível alto, né, e o tempo. Citaram que os tempos das danças são rápidos. E alguns alunos citaram que o tempo é moderado. Legal, turma. Adorei preencher essa tabela com vocês, para a gente aí se familiarizando com essa questão de deslocamento, nível, tempo, olhar as danças e saber comparar se o nível é alto, baixo, médio, se o deslocamento é direita, esquerda, se é circular, se é em fila, se é para frente, para trás, diagonal. Se o tempo é moderado. Eu acho que assim, nas duas danças ela alternou entre o tempo rápido e o moderado em alguns momentos. E dança circular, sim. Níveis altos, ninguém assim dançou médio ou baixo. Vocês estão muito de parabéns, turma. Obrigada pela participação, tá? Vamos lá. A gente vai falar um pouquinho do carimbó. Então, o carimbó, ele veio do Pará. Tem sua origem nas danças indígenas, com influências africanas e portuguesa. É dançado em roda, em pares, com duas fileiras de homens e mulheres, voltados para o centro da roda, como a gente viu no nosso vídeo. O ritmo da música e da dança é marcado com os pés e as palmas dos homens, sendo um convite às mulheres para a dança. Depois, os pares formam e giram em torno de si. Professora Márcia? Então, né, professora Fernanda, o carimbó ela é uma manifestação, né, extremamente popular na região do Pará. As populações ribeirinhas, inclusive, né, têm o hábito aí desde pequenos, né, a gente viu crianças, né, desde pequenininhas, então é uma tradição que ela é passada de geração em geração, né, dos pais passa para os filhos e se mantém viva essa tradição. A dança, né, ela tem muitos elementos, né, da dança indígena, né, a questão das danças circulares e também da dança portuguesa. A gente percebe muito essa questão e alguns passos até do chamado vira português estão aí inseridos no carimbó, que é a questão, né, os braços, né, sempre ao alto, a questão aí dos batidos de pés, né, marcando, acompanhando o ritmo da melodia, tá? Então, o carimbó, ela é uma dança circular e ela é uma dança aí com origens, né, indígenas. A gente vê também muito na musicalidade, na sonoridade do carimbó, a gente observa aí elementos como as flautas indígenas, né? E, claro, a batida forte aí dos tambores africanos. Então, nós temos aí as três matrizes de formação da identidade cultural do povo brasileiro, fazendo parte aí do carimbó. E, turma, é isso que é o folclore, é essa mistura mesmo. Vamos lá, vamos falar do coco, que a gente também assistiu o vídeo. Uma dança de roda, também com influências indígenas e dos batuques africanos da região. Dos batuques africanos. É uma dança que a gente vê mais na região Nordeste, mas tem no Brasil todo, tá, pessoal? Mas ela é mais fácil da gente assistir na região Nordeste. Surgiu nos engenhos de cana-de-açúcar em Pernambuco. A coreografia, pessoal, é bem simples, como a gente pôde observar no vídeo. Os participantes formam filas ou rodas e fazem um sapateado característico, atendendo ao chamado do coco. Depois, trocam umbigadas entre si e com os pares vizinhos. Em seguida, batem palmas marcando o ritmo. É comum também a presença de um mestre cantador, que é o que a gente viu no nosso vídeo. Alguém cantando, puxando o coco. Que puxa os cantos já conhecidos ou improvisa. Pode ser dançado descalço e não são necessárias roupas características. Embora no nosso vídeo a gente viu uma apresentação folclórica típica, por isso que eles estavam com aquelas roupas bonitinhas. Então, né, o coco, né, ou o coco de embolada, que a gente fala, justamente ele tem essa característica, né, justamente essa questão da marcação do tempo da música através das palmas e das batidas de pés. Entretanto, o que marca mais o ritmo aí, até auxiliando o cantador na hora de fazer aí os repentes, né, por isso que a gente fala coco de embolada, porque, na verdade, são feitos improvisos. A gente vê ali que nós temos vários cantadores, onde um faz um desafio e o outro dá a resposta, né? É bem característica da região de Pernambuco, tá? E dentro aí da questão do coco de embolada, a gente observa a batida forte do pandeiro. O pandeiro aí é o instrumento musical que mais, né, rege, no caso, a melodia aí, tá? E a dança, certo?
Observe que nos passos da dança, a gente observa algumas semelhanças com o chachado. Tá? Por quê? Porque são danças que surgem na mesma região, né, do Pernambuco, né, o agreste pernambucano, e elas fazem parte justamente da identidade cultural deste povo. Tá? O coco de embolada também ele é uma dança típica, também é transmitida de geração em geração, tá certo? E uma coisa bem interessante é que além dessa questão, a sonoridade africana aí é muito presente, ela é muito marcada, não apenas pela batida nos tambores, né, nos pandeiros, mas também pela questão da dança, né? Essa questão da umbigada. Além, né, da batida de pés, marcando o ritmo, nós temos a questão da umbigada, que já vem, né, das rodas de lundu, de umbigada, trazidas aí pelos nossos, né, pelos ancestrais africanos, tá? Então, é mais uma dança aí que tem esse entrelace entre a nossa cultura e as matrizes, né, de identidade cultural de formação do povo brasileiro. No caso, a indígena, a africana e a europeia, né, na questão aí da dança circular. Bacana, pessoal. Vamos seguir nossa aula. Agora a gente vai passar um outro vídeo de uma outra dança. Presta atenção novamente nos fatores do movimento para a gente conversar no chat depois. Espero que vocês gostem. Vamos lá, turma. A gente acabou de assistir uma apresentação de uma ukulele com bastão e a gente já vai para uma interação no chat, que eu quero saber em quais níveis os dançarinos do ukulele estavam dançando e qual o tempo da dança. Mas dessa vez eu vou deixar um tempinho mais curto, 1 minuto para vocês responderem aqui para mim e para a professora Márcia. Olha só, professora, muita interação aqui pelo chat, tá? Olha só, a Evelyn falou aqui para nós que já dançou uma ukulele, né? Parabéns, Evelyn. Interessante, né? Olha só. E a Giovana citou os 3 planos, né? Que os dançarinos estão fazendo evoluções nos 3 planos: alto, médio e baixo. A Paloma fala que tem uma relação aí entre uma ukulele e a capoeira.
E o Miguel falou que o plano é alto, né? Os planos são altos. A Maria Elisa falou que é muito rápido o tempo da música. O Rian falou em planos médios, né? A Giovana aí citou todos os níveis. Turma, excelente a interação. A Giovana acertou no ukulele, nesse vídeo que a gente assistiu, a gente conseguiu ver todos os níveis, tá? E eles alternam entre rápido e médio. Plano alto também, Miguel, tá certinho. Muito legal a aluna que dançou ukulele, que traz essa troca aqui pra gente, conta pra gente como que é, porque às vezes a gente dá aula de dança, mas, por exemplo, eu nunca experimentei. Eu tenho vontade, pessoal, de experimentar todas as danças. Então, quando vocês falam, já dancei, eu gostei, é muito bacana. Pode trazer essa experiência sempre pra gente. Vamos lá, pessoal, vamos seguir. Ukulele. Ukulele é uma dança, um jogo, feita com bastões de madeira. Veio com os africanos para o Brasil e contém traços indígenas também. Por isso, é uma dança afro-brasileira. Seus passos lembram os do frevo e lembra também, pessoal, sim, a da capoeira. Pois apresenta saltos, agachamentos, cruzadas de pernas e giros. E as batidas dão ritmo para a execução de muitos elementos da dança. Nos dias atuais, a dança do ukulele faz parte das apresentações de grupos de capoeira. Exatamente como a aluna falou. A história do ukulele, pessoal, era praticado por escravos nos canaviais. E eles usavam os pedaços de cana para extravasar a raiva do cativeiro. Na época, eles falavam que era uma dança, mas, na verdade, era uma forma de luta. E era cantada no dialeto africano para que os feitores não entendessem as palavras. O ukulele pode ser apresentado com bastões de madeira, facas e ainda com tochas de fogueiras que, às vezes, são acesas no meio da roda. O pessoal vai acendendo as fogueiras e dançam, tá certo? Vamos lá. A maior presença que a gente observa aí, né, dentro do ukulele, essa relação com a capoeira, ela é bem óbvia, né, porque tanto o ukulele como a capoeira são danças, na verdade, são danças rítmicas, entretanto, elas têm a característica da guerra, né? Ou seja, a luta, a preparação para a luta, tá certo? Então, por isso que a gente observa essa questão dos bastões, como na capoeira a gente não tem, né, o uso dos bastões, né, e o ukulele, então, ele conta, né, a história aí, né, através da dança, através da tradição, de como os povos escravizados, né, lutaram pela sua liberdade, pela sua independência aí, tá bom? Pessoal, vamos seguir. A gente vai falar agora sobre o jongo, tá? O jongo é uma dança brasileira, também de origem africana, é praticada ao som de tambores, é uma dança circular, ou seja, uma dança de roda, em que um par de cada vez vai para o centro da roda, girando em sentido ao contrário ao dos ponteiros do relógio. Os pares, de vez em quando, aproximam-se e fazem a menção de uma umbigada. Eles não chegam a fazer totalmente, que a umbigada é encostar o umbigo um no outro. Eles só chegam perto. E a gente vai assistir, pessoal, um pedacinho do jongo para vocês terem uma ideia de como é. Turma, esse vídeo ele veio sem música mesmo, a gente colocou uma música que não combinava muito. Eu sempre falo para vocês, às vezes por questões de direitos autorais a gente não consegue, tá?
mas a ideia é trazer a dança mesmo, para que vocês possam observar, porque a gente fala da dança, mas o mais legal é a gente conseguir ver. E tem mais um chat de 1 minutinho, pessoal. Eu quero saber quais são os elementos que vocês conseguiram observar na dança do maculelê e do jongo. Todos os elementos que vocês conseguiram observar. Pode escrever aqui para mim, para a professora Márcia. 1 minuto. Olha só, professora Fernanda, muita interação aqui, tá? A Bianca cita, né, que ela observou muitos giros na dança. O João, o arrastar, né, das pernas e pés, né, as batidas de pés, ele também, né, citou aí. A Mirella citou movimentos mais lentos, mais suaves. O Juan, o plano médio. E o Pietro falou aí do ritmo, né, o ritmo rápido, tá? É isso aí, gente. Parabéns pelas interações. Turma, dessa vez eu deixei livre para vocês observarem todos os movimentos que vocês observaram na dança, porque eu estou treinando vocês para observar tudo que vocês viram, nível, tempo, deslocamento. Adorei a participação de vocês, muito bom mesmo. Turma, agora a gente vai assistir mais um vídeo, presta atenção aí. Bom, turma, a gente assistiu um pedacinho do Bumba Meu Boi. Agora eu vou passar uma outra imagem. Eu quero que vocês façam a comparação, se é parecido, se não é, tá bom? Turma, e aí? Deu para fazer a comparação? É parecido, será, a dança do leão chinês com o Bumba Meu Boi? Por que eu trouxe uma dança folclórica internacional? Então, só para lembrar que a dança folclórica não é só no Brasil, tem no mundo todo. E nós temos uma comunidade asiática aqui no Brasil muito grande. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão nos assistindo
são descendentes de chineses, japoneses, coreanos, né, asiáticos de uma forma geral, e com certeza devem ter lembrado dessa dança. Então vamos lá, danças folclóricas. Eu trouxe a dança do leão, vou falar um pouquinho para vocês. Ela é tradicional da cultura asiática, no qual os dançarinos imitam os movimentos de um leão e usam uma fantasia para lembrar o animal. É realizada geralmente como uma cerimônia para mandar embora as energias negativas e para trazer sorte e felicidade. Bumba Meu Boi, também é chamada de Boi Bumbá, é uma dança tradicional brasileira com personagens humanos também vestindo a fantasia, tendo como tema central da história a morte e a ressurreição de um boi, ou seja, um tema fantástico. Então você vê as características. Os dois são vestidos por humanos, eles têm as danças parecidas, as roupas, apesar de um ser um boi e o outro ser um leão, elas também são parecidas, tá? Então, tá aí para vocês a imagem, para vocês verem. Às vezes, assim, os bois também eles são mais coloridinhos também, mais enfeitados. Eu só quis trazer essa relação para vocês lembrarem que não é assim... por exemplo, a gente fala muito sobre a dança africana, as danças europeias. Então, de onde que vem, às vezes? Às vezes vem disso, por exemplo, a dança chinesa. Os asiáticos também têm essa questão folclórica, como os portugueses tinham, os europeus tinham, os africanos. Quando eles chegam aqui no Brasil, acaba se misturando, tá certo? Mas, pessoal, boi bumbá não tem relação, tá? Com o leão chinês. É só para, assim, não é que o leão chinês, o boi bumbá nasceu do leão chinês. Não é isso, tá? É só para a gente fazer a relação mesmo. Eu vou dar um minutinho de chat para vocês interagirem com a gente e contar quais outras semelhanças vocês conseguiram observar. Olha só, professora Fernanda, bastante interação aqui no chat, tá? Olha só, a Kemily, ela cita a questão dos giros, né, no espaço. A Giovana citou a questão dos movimentos circulares, né? E a Gabriela, movimentos alternados entre lentos e rápidos aí nos passos da dança, né? E ainda alguns alunos citaram uma certa suavidade nos movimentos, uma graciosidade nos movimentos. Legal, turma. É só para a gente, sempre que eu posso estar trazendo alguma dança diferente, para ampliar nosso repertório. Agora eu vou pedir para vocês o desafio que eu peço toda semana, que é o hashtag Eu no Centro de Mídias. Então, eu queria que vocês compartilhassem com a gente, nas redes sociais, um vídeo, criar um vídeo com algum movimento da dança folclórica. Então, você pode usar algum adereço, se você quiser. Cria um videozinho curtinho, posta lá, hashtag Eu no Centro de Mídias SP, eu quero ver, eu estou sempre dando like, sempre comentando, tá certo, turma? A professora Márcia vai complementar sobre a dança dos leões chineses e a gente já vai encerrar nossa aula. Olha só, gente, né? Duas observações aí para vocês, quem quiser pesquisar, tá? Falando aí da questão do jongo, aqui no Rio de Janeiro, né, na região aí do Morro do Império, lá no Rio, existe o chamado Jongo da Serrinha, que é assim um dos principais polos, né, ainda de preservação desta cultura do jongo no Brasil, tá bom? E, né, uma coisa que é interessante que vocês devem ter observado tanto na dança do jongo aí como na dança, né, tanto na dança do boi bumbá como na dança dos leões chineses, é a questão da alegoria. Essa é a grande semelhança entre as duas danças, ou seja, né, as duas falam sobre a história de um animal encantado,
Tá? Então, as alegorias, às vezes, elas aparecem como um mote, né? Ou como um tema para as danças folclóricas, ok? Então, gente, olha, muito obrigada pelas participações de vocês, pelas interações no chat, tá? Muito obrigada a todos. Até nossa próxima aula. Turma, a gente se vê na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Boa semana. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.